Programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, temos refletido com você sobre as virtudes do coração de Jesus. Essa devoção tão cara, tão especial à nossa igreja e que nos faz, cada vez que a gente reflete sobre ela, trazer alguns dados muito importantes, seja dos teólogos que estudam essa devoção e também daquelas práticas populares que nós conhecemos tanto. E hoje, além de todas as virtudes que nós já conhecemos, já falamos aqui da humildade, da paciência, nós temos hoje uma das virtudes, não é a mais difícil, eu acho a mais difícil a paciência, uma das, né? Se a gente puder elencar em valores assim, é até meio complicado porque cada uma implica na realização da outra. Então, às vezes a paciência pode ser uma das mais difíceis, mas hoje uma das que mexe um pouco com a gente, que é a questão da obediência. Às vezes nós não entendemos a obediência como uma virtude, né? Às vezes a gente acha que a obediência é simplesmente você respeitar e obedecer alguém. Isso pode até ser vinculado a uma atitude, um gesto, de fato, de ser obediente, mas para a nossa teologia, para a nossa espiritualidade é muito mais do que isso. A virtude da obediência não é simplesmente você obedecer, mas qual é a motivação que te faz obedecer. E isso para mim é a referência, né, que nós temos em Jesus Cristo, a referência de que a obediência ela é mais do que um gesto, mas é uma atitude anterior ao gesto, ou melhor, um pensamento anterior ao gesto. Jesus disse assim muito tranquilamente, né, nos evangelhos: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja que complexo, completo e difícil isso. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E de fato Jesus cumpriu isso nos maiores momentos da sua vida. Desde o início da sua vida pública, quando Jesus foi batizado e começou a executar o plano de Deus, não é, o projeto de Deus, desde esse momento, aliás, bem antes, obviamente, Jesus ele fez de fato a vontade do Pai. Jesus, durante os 33 anos de sua vida, fez a vontade do Pai e a vontade que o levou à morte de cruz. Ou seja, não foi uma obediência, apenas uma obediência cega, mas uma obediência que tinha uma motivação em fazer. Por que eu insisto nessa questão de que a obediência é mais do que um gesto, mas é trabalhar a motivação que te induz àquele gesto? É porque quando eu obedeço, dentro da nossa espiritualidade estou dizendo, não é? Quando eu obedeço a Deus, eu me proponho a realizar sem murmuração, sem rancor, sem reclamação, aquilo que Deus pede de mim. E nas nossas orações, nas minhas orações, nas suas orações, a gente começa e sabe e percebe quais são as vontades de Deus na nossa vida. Algumas coisas nós conseguimos realizar, outras não. Mas é essencial que a gente tenha esse vínculo com Deus, essa sintonia, melhor dizendo, com Deus, que nos faz entender que a obediência é mais do que o gesto que nós temos. A obediência está, como eu disse, vinculada a uma motivação. Por que que você vai obedecer a Deus? O que é que você tem a realizar com essa obediência que você tem a Deus? Quais são as coisas que estão por detrás disso? E aí, se a gente for olhar na vida pública, naquilo que nós temos nos nossos relacionamentos, a gente pode elencar um monte de coisas que a gente sabe que é a vontade de Deus. Ser justo, por exemplo, com as pessoas, isso é a vontade de Deus, obviamente. Isso é obedecer a Deus. É tudo aquilo que você percebe que vai engrandecer o ser humano, a vida humana, isso é a obediência. E é você perceber, né, que antes do gesto vem essa vontade de realizar aquilo que Deus pede de você e quer de você. Então, obediência, motivação anterior ao seu gesto. Depois tem aquelas questões que são muito pessoais. Por exemplo, eu como padre, eu tenho que perceber, ao longo do meu sacerdócio, como que eu estou administrando essa vontade de Deus na minha vida e sendo obediente diante da motivação que eu tenho. Por que eu quero ser padre? Por causa disso e disso. Agora, para eu ser padre, eu tenho que obedecer a Deus naquilo que Ele pede de mim. Hoje cumpro bem, amanhã posso não cumprir tão bem, mas é manter nessa fidelidade a Deus, mesmo quando eu estiver errado. E aí Jesus ensina aos seus discípulos, de uma maneira, eu até diria muito bonita, aos discípulos a conhecerem o Pai. Por isso, quando Jesus está chamando os discípulos,
uma das preocupações, e eu diria uma das suas vontades, né, é que os discípulos conheçam aquele que o havia enviado, ou seja, conheçam o próprio Deus. E quando os discípulos começam a perguntar isso, ele diz, olha, venham e vejam, ou seja, olhem o meu coração e aprendam aquilo que eu estou fazendo. Isso é colher e fazer a vontade de Deus. E aí entra essa dimensão da obediência. Então, por isso, hoje, eu acho que a gente precisa, eu diria até retomar alguns conceitos que nós temos sobre essa dimensão da obediência. Retomar mesmo. Então, quando você tiver que obedecer a Deus nas atitudes, né, no seu trabalho, onde quer que você vá, pense nisso. Por que é que eu tenho que obedecer a Deus? O que é que me motiva a ser obediente o suficiente para que as minhas palavras e as minhas atitudes, de fato, reflitam aquilo que Ele é, ou aquilo que Ele quer que eu faça. Muito bem, então você fica com uma oração e uma bênção toda especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a nossa oração para você e para toda a sua família, lembrando de maneira muito especial a devoção que nós temos ao coração de Jesus, que tem mantido a nossa igreja, principalmente pelos membros do apostolado da oração, a viver intimamente a sua oração com Deus. A força que nós temos de todos aqueles que, pela sua devoção ao coração de Jesus, nos ajudam e iluminam a nossa vida com as suas orações, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente essa devoção também. Então, por isso, que essa oração ao coração de Jesus é para você e a consagração também de toda a sua família. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a levar a todas as pessoas uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas que buscam um sentido para a sua vida e para também as que sofrem em condições desumanas. Queremos hoje aceitar com paciência os sofrimentos morais e físicos que nos aparecerem, a fim de crescer e avançar no caminho da santidade. Em união com a Virgem das Dores, nós te pedimos pelos moribundos, pelos enfermos e oprimidos, para que tenham a força do Espírito e saibam transformar suas dores em instrumento de libertação. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.